A nossa aula de hoje vai tratar do arrolamento de bens. É uma figurinha jurídica que vem prevista no artigo 301 do CPC e tem como conceito que é uma tutela provisória, né, de natureza cautelar, que tem por finalidade fazer rol, relação ou listagem de bens para efeito de partilha ou reivindicação. Essa figurinha não se confunde, tá, com o arrolamento previsto nos artigos 659 a 667 do CPC, pois aquele é uma espécie de inventário simplificado que abordaremos quando do estudo da figura jurídica do inventário. Então são coisas completamente distintas. Aqui o que eu quero com a listagem, né, manter o bem, preservar bem, para evitar deterioração e perecimento, para que no final, por alguma razão, né, de ordem jurídica, eu realizar a partilha, a divisão de bens. Eu sei que pode ser até que no próprio inventário eu venha necessitar tratar dessas figurinhas jurídicas, mas é uma coisa é bem distinta. Num eu tenho a tela provisória antecipada, né, em que há uma medida também constritiva, porque se faz a apreensão dos bens, mesmo que esses bens eles venham a ficar em depósito nas mãos daquele que já detém a sua posse. Ou seja, o objetivo do arrolamento de bens como tutela provisória é justamente conservação e preservação dos bens. O objeto dessa tutela recai sobre uma universalidade de bens, sejam móveis, imóveis, corpóreos e incorpóreos. E, inclusive, existe a possibilidade de sequestro. Ele se justifica sempre que houver receio de extravio, danificação ou dissipação. Um caso de ordem prática, né? Um exemplo claro: casamento onde tenha um número de bens elevado é muito comum que uma das partes entregue a outra, o marido para a mulher ou vice-versa, uma procuração para a administração desses bens. E às vezes se autoriza não apenas a aquisição de novos bens a fim de aumento do patrimônio, que é sempre bem-vindo, né? Mas também se autoriza a alienação, que é a venda de parte desses bens. Quando o casamento, a relação entre o casal começa a complicar um pouquinho e ela já não segue em águas tão mansas, é comum que uma das partes queira aumentar o seu patrimônio ou esconder ou ter vantagem no final de um divórcio ou coisa que valha. Quando esse tipo de situação ocorrer, e desde que comprovado que uma das partes está praticando qualquer ato de extravio, alienação, danificação ou dissipação, objetivando justamente reduzir esse patrimônio, o sequestro, mas só que é um sequestro diferenciado, tá, gente? É um sequestro para fins de arrolamento. Aí eu falei em casamento e já vou emendar, porque
na figurinha do arrolamento, às vezes o interesse jurídico ele já está constituído. O que significa isso? Significa que o direito no qual a parte se fundamenta para requerer a tutela, ele pode já estar constituído, no sentido de já estar reconhecido por lei ou por sentença, esse direito. Então, não se justificaria, digamos, no caso do cônjuge, por exemplo, com relação aos bens adquiridos na constância do casamento e dentro daqueles regimes onde existe a obrigatoriedade de uma comunhão, seja ela parcial ou não, de bens, de se realizar essa divisão, de se requerer, digamos, melhor essa tutela. Mas, ainda assim, mesmo com o direito constituído, isso se faz necessário, né? Porque, além do cônjuge, poderíamos citar como exemplo o herdeiro, já reconhecido em relação a uma herança, né? O sócio com relação aos bens sociais. Tudo isso são direitos já constituídos, mas que não impede que o detentor desse direito ele ingresse com o arrolamento de bens. Poxa, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Veja, muito embora o marido precise da outorga da mulher e vice-versa para a venda de bens, o herdeiro já tenha seu direito constituído com relação à herança por força da morte do seu pai ou mãe, ou qualquer um dos seus antecedentes, né? O sócio com relação aos bens de uma sociedade, ainda assim não significa que alguém possa querer praticar atos de extravio, danificação ou dissipação. Então, é uma medida que objetiva justamente isso. Ó, vou preservar, vou aprender, deixar depositado, deixar guardado, até que a entrega a quem de direito seja realmente realizada. Espero que tenha ficado claro. Um outro questionamento que se faz é relacionado ao credor. Se ele poderia, se ele possui legitimidade para realizar o arrolamento de bens, em especial no caso de morte do devedor. Porque em vida nós já sabemos que existe a figurinha do arresto, onde ele pode, para evitar o perecimento do seu direito, ele pode manuseá-lo de uma forma mais eficaz. Então veja, a princípio o credor não tem legitimidade para requerer arrolamento de bens, que fique claro. Mas se o devedor falecido não deixar cônjuge, nem herdeiros notoriamente conhecidos, nem testamento, a arrecadação imediata de bens se impõe. Artigo 738 do CPC, que trata da herança jacente, e o parágrafo 4º do artigo 741 do CPC. Então, nesses casos, o credor passa a ter legitimidade para tal pedido, porque, tecnicamente, os bens foram deixados e, não tendo herdeiro conhecido, o credor, então, ele a fim de resguardar o seu direito, ele demonstrando claramente isso em juízo, ele passa a ter a legitimidade
para fazer o arrolamento de bens, mas somente nesses casos. Nenhum outro dá esse direito. Até porque o inventário, quando chegarmos no estudo dele, ele estabelece as regras e condições para que o credor possa exercitar o seu direito de busca pela, pela satisfação do seu crédito lá dentro de uma forma bem mais eficaz. Então preste atenção, porque qualquer questão de prova nesse sentido é uma mera coincidência. A petição inicial, ela segue os requisitos do artigo 319 e do artigo 305 do CPC. O depósito dos bens, aqui nós temos a figurinha depositária, é importante sempre frisar isso, né? Então, deferido o arrolamento, o juiz nomeia um depositário dos bens, encargo que poderá recair no próprio possuidor, quando o juiz não verificar nenhum inconveniente. A substituição por caução, no arrolamento em si, não há como ser substituído, tá? É porque eu quero a preservação do próprio bem. Mas o depósito de bens fungíveis destinados à comercialização, aí sim, isso é possível. Então, eu posso ter, como em outras figurinhas jurídicas, eu já citei como um estabelecimento comercial, sei lá, um supermercado, uma fazenda onde se produz bens de consumo e destinados à comercialização. Eu não posso parar aquela atividade por uma série de razões, para não criar caos social, né? Então, nesse quadro e nessa situação, se mantém o estabelecimento vivo, se realiza o depósito, dependendo da situação, o juiz nomeia um administrador para ficar perto do depositário, ele vai prestar contas durante esse período em juízo, e mais tem uma caução para garantir que nenhum ato de deterioração ou perecimento venha a ocorrer. Citação e defesa. A citação, ela, após a efetivação, quando em caráter antecedente, ela ocorre logo após, né? A eficácia também, quando em caráter antecedente dessa medida, e geralmente é uma medida, o arrolamento realizado em caráter antecedente, não significa que ela não possa ser pedida em caráter incidental, pode sim, mas é raro, raríssimo. Às vezes que eu trabalhei, sempre tive essa medida em caráter antecedente, e o prazo para contestação é de 5 dias, e a defesa é a mais ampla e possível, né? Embora é o que eu sempre digo, o que te resta discutir, deixe sempre para o processo principal. Na tutela, apenas discuta se realmente havia necessidade ou não, ou risco ou não, do perecimento ou deterioração.